Olá, pessoas, tudo bem? Olha eu aqui em mais um Paleobot Vídeos, Paleobotânica e Paleontologia para todos. Eu vou começar hoje essa videoaula mandando alguns palino-abraços especiais. Eu quero mandar um palino-abraço para o Wilson, um botânico de Moçambique que vem acompanhando Paleobot Vídeos. Wilson, eu vi o seu e-mail, já vou respondê-lo. Quero mandar também um palino-abraço para Rita Ribeiro, estudante da Estácio de Sá de Brasília. Rita, já respondo as suas perguntas. E, por último, quero mandar um palino-abraço para o professor Marcos Gervásio, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e para toda a sua equipe. Bom, essa videoaula ela vai dar continuidade ao tema geral, que é como são formados os fósseis das plantas. Essa já é a 5ª videoaula sobre esse tema, tá? E o tema central da nossa videoaula é esse aqui, ó, fitólitos. O que são fitólitos? Vocês que estão aí do outro lado sabem o que são fitólitos? Se não sabem, venham assistir a videoaula, venham aprender um pouquinho mais. Se eu fosse definir fitólitos de uma maneira muito simples, eu diria para vocês que fitólitos são pedrinhas microscópicas produzidas no interior dos vegetais. Mas, se eu for dar para vocês uma definição um pouco mais formalizada, eu diria para vocês que fitólitos são estruturas microscópicas formadas pela deposição de sílica amorfa no interior das células ou nas paredes das células dos vegetais durante o crescimento e o desenvolvimento dos mesmos. E essas estruturas podem ficar preservadas em sedimentos ou em solos após a morte dos vegetais. Bom, a origem da palavra fitólito vem do grego phyton, que significa planta, e litos, que significa pedra. Então, literalmente, de acordo com o grego, significa pedra de planta. Os fitólitos foram descobertos na Alemanha no século XIX e em 1835, Christian Ehrenberg criou o termo fitolitária, ou pedra das plantas. E uma curiosidade para vocês, em 1833, Darwin deu uma porção de sedimentos oriundos da África e acumulados ali no Beagle, né? Uma quantidade assim, menos da metade de uma colher de chá, né? Darwin deu esses sedimentos para Christian. E Christian observou e viu que tinha mais de 70 tipos diferentes de fitólitos. Tá? Muito interessante. Então, apesar da quantidade pequena de sedimentos doadas por Darwin, existiam uma grande quantidade de fitólitos, 70 tipos diferentes de fitólitos. O primeiro trabalho no mundo desenvolvido sobre fitólitos, tá? Foi em 1835 e publicado por Struve. E no Brasil, o primeiro foi em 1966, publicado por Sendusky e Laborió, cujo título foi Corpos silicosos de gramíneas do Cerrado. Bom, aqui eu coloco para vocês algumas definições de fitólitos. Aí vocês vão dizer, Sara, que chato, você já deu até uma definição na introdução da videoaula. E por que dá várias definições? Porque algumas definições. Então, eu escolhi 5 definições e coloquei aqui. Porque eu percebi que cada definição complementa a outra. Então, são várias definições, mas uma complementa a outra. Então, achei interessante colocar 5 definições de papers, de livros que eu consultei e de autores respeitados. Então, tá aqui, ó. Eu vou ler essas 5 definições aqui para vocês. E prestem atenção que vocês vão ver que uma complementa a outra. Olha só. Fitólitos são corpos micrométricos de opala silicosa precipitados no tecido de organismos vegetais ao longo do seu ciclo de vida. São partículas de sílica hidratada que se formam durante o crescimento da planta e que são liberados quando a planta morre e se decompõe.
São partículas de sílica amorfa que se acumulam em torno ou dentro das células dos tecidos vegetais. São corpúsculos de sílica produzidos pelas plantas em seus vacúolos celulares ou sobre as paredes celulares. São corpos de sílica amorfa produzidos por plantas ao longo dos seus ciclos vegetativos que, após a morte das plantas, podem ser incorporados aos solos e sedimentos. Bom, vocês perceberam que essas definições, né, são importantes, a gente tem que falar de todas, por quê? Porque uma vai complementando a outra, não é? Então, bom, esse termo fitólito, tá, é sinônimo de silicofitólitos ou opala fitobiogênica. Então, vocês podem aí ler algum livro, algum artigo, e encontrar esses termos aqui, ó, silicofitólitos ou opala fitobiogênica, tá? São sinônimos, é a mesma coisa que fitólito. Bom, vocês devem estar perguntando aí, qual o tamanho do fitólito, tá? Bom, os fitólitos, eles variam aí entre 5 e 100 micrômetros. Olha aqui algumas imagens de varredura de fitólito. E aqui uma imagem muito didática para mostrar essa proporção de tamanho aí dos fitólitos. Então, olha só. Aqui é um grão de sal de mesa, que mede aí por volta de 300 micrômetros. E aqui, olha, uma fileira de fitólitos que mede, ó, aqui, ó, 32 micrômetros. Então, tá aqui. Cada fitólitozinho desse aqui tem 32 micrômetros. Então, olha o tamanho do fitólito em comparação com o tamanho do grão de sal de mesa, que mede aí, ó, 300 micrômetros. Tá vendo? Só para vocês terem uma noção de tamanho. Em que órgãos das plantas os fitólitos estão mais presentes? Vocês devem estar perguntando aí do outro lado. Bom, os fitólitos podem ser formados em qualquer órgão, em qualquer parte do vegetal. Mas, no geral, eles são mais encontrados e estão em maior quantidade nas estruturas aéreas, como, por exemplo, nas folhas, nos frutos e nas brácteas. Como e onde são produzidos os fitólitos? Vamos lá. Então, a gente tem lá as plantas têm lá as suas raízes, essas raízes vão absorver a solução ali do solo. Nessa solução vai estar presente o ácido monossílico ou ácido silícico, tá aqui. O que vai acontecer? Esse ácido monossílico ou ácido silícico, né, vai ser passado aí a dióxido de sílica, tá? Esse dióxido de sílica vai começar a ser precipitado, vai começar a ocorrer ali uma polimerização. O que é polimerização? É um encadeamento de moléculas, tá, ordenadamente, de uma maneira padronizada. Então, vai haver ali uma polimerização e, com isso, uma formação de depósitos de dióxido de sílica, e aí isso vai passar a gel até formar o fitólito. E isso pode acontecer no interior das células, tá? Ou pode acontecer nas paredes das células ou entre as células, tá? Então, tá aqui, ó, eu coloquei esse esqueminha aqui didático, passo a passo, ó, vamos ver. Passo 1. O sistema radicular absorve sílica dissolvida presente na solução do solo, na forma de ácido monossílico ou ácido silícico. 2. Ocorre polimerização e formação de depósitos de dióxido de sílica e passa para gel e depois para fitólito. Olha só. O que proporciona, o que ajuda bastante esse acúmulo e essa polimerização da sílica é a transpiração dos vegetais. Eles vão transpirando, vão liberando água e aí vai havendo aquele acúmulo ali de sílica, enfim. E, por último aqui, é depositada entre as células de qualquer órgão em crescimento das plantas, em suas paredes e em seu interior, tá? Aqui, ó, aqui uma imagem muito interessante que eu tirei de um artigo que eu já referenciei lá atrás, que é o seguinte, ó, você tem aqui a célula vegetal, você tem aqui o vacúolo, tá vendo? Esse vacúolo, ele
tá cheio de, tá vendo? Cheio de pontinhos vermelho e azul. Os pontinhos azuis representam seiva, os vermelhos sílica, tá? Silício, sílica, silício, enfim. E aí, ó, repare que aqui já na B você tem uma concentração maior de seiva e de sílica. Quando chega aqui na C, essa sílica começa, né, a ficar mais concentrada e mais próximas, até formar a estrutura aqui do fitólito. Tá? Então, vamos lá. Existe aí, né, dois mecanismos de produção de fitólitos. Existem os mecanismos ativos e os passivos, né? A gente diria que ativo seria o quê? A genética e a fisiologia, ou seja, os fatores genéticos e fisiológicos vão influenciar bastante na precipitação e no acúmulo de sílica. Existem vegetais que já têm uma genética propícia para o acúmulo e para a formação de fitólitos, e outros não, tá? E existe também um mecanismo de produção, de formação de fitólito passivo. Esse vai depender do quê? Do clima, das condições ambientais, do solo, da solução que está presente ali, que a planta vai absorvendo pelas suas raízes, tá? Então, repare, você tem mecanismos ativos e mecanismos passivos, tá? Segundo o Piperno, tem algumas plantas que têm os dois mecanismos, o ativo, que é o genético e fisiológico, e o passivo, que tem interferência do ambiente, do clima, do solo. Por exemplo, você tem um solo que tem muita sílica, então seria mais provável aqueles vegetais ali acumularem sílica. Se o solo tiver pouca sílica, já vai diminuir essa probabilidade, esse acúmulo, tá? Então, tá aqui, ó, processos ativos e processos passivos. É importante, né, que vocês saibam também que fitólitos diferentes podem ser produzidos por plantas iguais e fitólitos iguais podem ser produzidos por plantas diferentes, ok? Então, isso é muito importante, principalmente, né, porque quando for fazer análise estatística, cálculos matemáticos para alguns estudos de fitólitos preservados em solos e em sedimentos, isso tem que ser levado em conta, tá? Tem que ser levado em conta que fitólitos diferentes podem ser produzidos por plantas iguais e fitólitos iguais podem ser produzidos por plantas diferentes. Tem uma estatística específica para tratar com esse tipo de dados. Por que as plantas produzem fitólitos? Tá? Isso é importante. Por que as plantas produzem fitólitos? Tá? A gente tem que pensar sobre isso. As razões ainda são pouco conhecidas com relação a isso. Tá? Porém, Madela, em 2009, né, sugere aí que sejam pelos seguintes motivos: oferecer suporte mecânico para as células, órgãos e estruturas das plantas, proteger a planta de herbívoros e parasitas, ou neutralizar ânions e cátios nocivos ao desenvolvimento das plantas e que são absorvidos pelas raízes. Tá? Então, o Madela deu aí essas possibilidades, essas sugestões, né, ou razões para a produção de fitólitos nos vegetais. Mas essas razões ainda são discutidas, ainda são um pouco conhecidas. Qualquer planta produz fitólito? Não, tá? Então, ó, monocotiledôneas, dicotiledôneas, que agora são chamadas de dicotiledôneas, e pteridófitas, podem produzir fitólitos, tá? Mas, no geral, tá, nós encontramos numa maior concentração, numa maior quantidade, fitólitos presentes em gramíneas e ervas, tá? Porém, árvores também, né, os produzem, segundo Piperno, 2006. Quais famílias produzem mais fitólitos? Tá? Tá aqui, ó, Poácea, Ciperácea, Ulmácea, Fabácea, Curcubitácea, Asterácea. Fitólito, ráfides, cistólitos, drusas, cristais prismáticos são a mesma coisa? Pessoal aí que estuda anatomia vegetal, né? Tá aí lendo os textos, vê lá
essas estruturinhas no interior de célula com material orgânico, né? Essas estruturinhas de material orgânico preservadas no interior das células vegetais, enfim, já pensa que tudo é fitólito. Ah, isso é fitólito, isso é fitólito, isso é fitólito. Não, tá? Não é. Então, ó, ráfide não é a mesma coisa que fitólito, cistólito não é a mesma coisa que fitólito, drusas, cristais primáticos não são as mesmas coisas, tá? Não são, eles não são o mesmo que fitólito. Vamos ver essas diferenças? Vamos primeiro conhecer cada um deles. O que é uma ráfide? O que é um cistólito? O que é uma drusa? O que são cristais prismáticos? Vamos ver isso. Vamos explicar isso. Então, ráfide. O que é ráfide? Olha aqui, ráfide. Essa palavra ráfide vem do grego ráfide, que significa o que? Agulha. Aqui, ó. É a designação a cristais aciculares que se formam por deposição de oxalato de cálcio em células especializadas denominadas idioblastos. Vamos explicar isso aí, ó. Olha só. Primeiro, é a designação de cristais. Olha só, cristais aciculares. Em momento algum, naquelas definições formais que eu mostrei para vocês de fitólito, nós vimos que fitólito era definido como cristal. Em momento algum, né? Fitólitos não são cristais. Ráfide sim, ó. Cristais aciculares, ou seja, os átomos, as moléculas ali que formam a ráfide estão numa estrutura muito organizada e padronizada, diferente do caso de fitólito, tá? Fitólito não forma cristal, ráfide sim. Então, é a designação a cristais aciculares. Inclusive, tem aí, ó, essa forma de agulha, né? Enfim, que se formam por deposição de oxalato de cálcio, né? Nós vimos que fitólito é formado de sílica. Aqui, ó, a ráfide é formada de oxalato de cálcio. Então, composição química também diferente, tá? Em células especializadas denominadas idioblastos. Isso, eu não sei o que é idioblasto. Idioblasto é uma célula diferenciada que se encontra ali no meio de um tecido. Então, olha aqui, ó. Aqui tem um desenho que eu peguei aqui, ó, nesse site aqui, tá vendo? Olha aqui. Então, a gente tem aqui uma célula, um tecido com várias células, e aqui uma célula cheia de ráfide. Olha aqui as ráfides, cheia de ráfide. Repare que essa célula ela é diferente das outras do entorno dela. Ela é grande, é maior, é um idioblasto. Ela é diferenciada das outras, tá? Tem um padrão diferente das outras. Então, por isso que a gente chama de idioblasto. No interior dela tem aqui as ráfides. Tá vendo? Esse tecido, esse esquema aqui, tá? É de células parenquimatosas da folha de agave. Olha aqui, ó. Para quem não sabe que planta é essa agave, é essa aqui. Tá? Então, pegaram aqui a folha, deram um corte, viram no microscópio, tá aqui, desenharam as ráfides, tá aqui. E aqui, ó, uma imagem de tecido fresco, mostrando as ráfides aqui, ó, acumuladas. Aqui é um desenho e aqui é uma foto mesmo, tá vendo? Cistólitos, né? Outro termo que o pessoal encontra aí, cistólitos. O que são cistólitos? Tá aqui, ó. Cistólitos são estruturas de carbonato de cálcio encontradas sobre saliências da parede celular de algumas células epidérmicas de determinadas plantas. Tá vendo? Então, tá aqui, ó. Aqui a gente tem também, né, uma célula diferenciada que nós chamamos de litocisto. Ai, Sara, o que é litocisto? Litocisto é um tipo também de idioblasto, tá? Mas com um citoplasma diferenciado. A gente vai ver isso mais à frente. Então, aqui, ó, a gente tem aqui o cistólito, ó, repare aqui. Aqui é o cistólito, aqui você tem um pedúnculo, que nada mais é do que uma protuberância da parede celular ali, tá? E aqui está o cistólito. Aqui, ó, uma imagem, aqui é um desenho, também que eu retirei aqui desse site, e aqui, ó, uma imagem real, tá vendo? De um tecido
com o cistólito. Tá? Cistólitos são muito encontrados em folha de ficus. Vocês já devem ter visto essa planta por aqui, ó. Por aí, né? Olha aqui, ó. Esse caule bizarro, essas raízes aqui bem diferentes, tá vendo? Então, aqui a folha, ó. Tá? Então, cistólitos são muito encontrados nas folhas dessas plantas aqui. Então, é diferente de fitólito. Repare que aqui também, ó, o cistólito é formado por carbonato de cálcio e fitólito é formado por sílica. Drusas, olha aqui drusas. O que são drusas? Olha aqui. São cristais compostos de oxalato de cálcio, de forma mais ou menos esférica e com projeções pontiagudas. Então, tá aqui, ó. Drusas, cristais. Fitólito não é cristal. E aqui, compostos de oxalato de cálcio. Novamente, o fitólito é por sílica e aqui, ó, por oxalato de cálcio. Drusas são encontradas, ó, em Eryngium fétido. Tá vendo? Vocês já devem ter ouvido falar aí, né? Uma planta chamada Comigo Ninguém Pode, né? O nome vulgar dela. Muitos devem conhecer, muitos têm em casa, porque é uma planta ornamental, muito bonita. Porém, essa planta, ela é extremamente tóxica. E o que dá a toxicidade dessa planta aí? O que dá isso? É a presença de ráfides e drusas no interior das suas células. Então, quando alguém pega essa folha aqui e mastiga, é intoxicado. Por quê? Porque essas drusas e ráfides são liberadas e começam a perfurar as mucosas, tá? Liberando substâncias tóxicas. E isso causa irritação, ou seja, intoxica a pessoa. Então, muito cuidado com esta planta em casa que tenha crianças. Tá? A criança adora brincar de comidinha, né? Arrancar um pedacinho lá da folha, enfim, comer. E eu posso dizer isso por experiência própria. Quando eu era criança, eu brinquei de panelinha de comidinha e dei essa planta para o meu sobrinho. Meu sobrinho quase morreu, foi parar no hospital. Eu era criança, devia ter uns 6, 7 anos de idade. Não sabia, apertei, a gente brincando de comidinha, ele comeu e aconteceu isso, tá? Cristais prismáticos. Em muitas plantas, como por exemplo no alho sativo que vocês conhecem aí no alho, nas células são encontradas essas estruturas, né? Cristais que formam prismas. Olha aqui, ó. Então, novamente, diferente de fitólito, né? Aqui você tem a formação de um cristal mesmo, né? Um cristal prismático. Tá? Bom, aqui eu coloquei, para ficar didático, um quadro de diferença. Então, aqui, ó, quadro de diferenças quanto à composição química e local de deposição e armazenamento. Né? Então, um quadro de diferença entre ráfides, drusas, cristais prismáticos e cistólito dos fitólitos. Então, vamos lá, ó. Ráfides. As ráfides são formadas de oxalato de cálcio, no interior de células que nós chamamos de idioblasto e no vacúolo, né, que fica dentro dessa célula. As drusas também e os cristais prismáticos também, ó, todos formados por oxalato de cálcio e preservados no interior de células que nós chamamos de idioblasto, tá? Mais especificamente no vacúolo dessas células. Já o cistólito é formado, no geral, de carbonato de cálcio e fica no interior de uma célula que nós chamamos de litocisto. Eu falei em slides anteriores, né? O litocisto é um tipo especial de idioblasto com o citoplasma mais denso. O citoplasma é diferente, tá? E o cistólito ele é formado em uma cavidade formada pela invaginação da parede celular, tá? Então, tá aqui. E aqui, ó, fitólito. Ó, fitólito é formado de sílica amorfa no interior das células, entre as células, na parede das células, tá? E aqui, ó, mais uma imagem para quem ainda não sabe o que é idioblasto. Eu coloquei aqui, ó, uma célula bastante diferenciada, né? No meio aqui de outras. Esse é o conceito de idioblasto. Vamos lá.
Agora, um quadro de diferença quanto à forma. Então, tá aqui, ó. As ráfides são cristais finos e pontiagudos reunidos em feixes. As drusas são cristais de forma mais ou menos esférica e com projeções pontiagudas. E o cistólido circular. E os cristais prismáticos, aqui, ó, formam o quê? Prismas. E o fitólido, amorfo, né? Não forma aí cristais, tá? Essa discussão aqui de amorfo, eu não sou especialista em fitólito, mas, enfim, eu vejo lá diversas formas. Tem fitólito trapezoide, né? Trapeziforme, trapezóide, o pessoal chama, em forma de alter, não é? Tem algumas formas, então eu não sei por que a gente encontra aí nas definições, em algumas literaturas, amorfo, né? Mas enfim, eu deixo isso para o especialista em fitólito, tá? Mas aqui, ó, tá aqui, ó, ráfides, drusas, cistólido, cristais prismáticos e fitólitos, tá? A gente realmente ali não vê uma morfologia muito concreta, mas tem fitólito lá que parece mesmo um alter, tem fitólito mesmo que parece lá um trapézio, tá? Enfim, mas tá aí, ó, amorfo, em forma cristais. Aqui mais um slide didático que eu peguei também aqui nesse site, tá aqui, ó, drusas, cristais prismáticos, né, cistólitos, tá aqui, ó, drusas, cristais prismáticos, cistólitos e ráfides. Vamos falar agora um pouquinho sobre tafonomia dos fitólitos. Vocês lembram aí o que é tafonomia? Lembra? Tafonomia, né, ela discute o quê? Ela discute como os restos ou vestígios dos organismos são preservados, fossilizados. E aí vamos conversar um pouquinho sobre as condições tafonômicas dos fitólitos, como os fitólitos são preservados, o que favorece mais, o que desfavorece a preservação dos fitólitos. Vamos discutir isso. Então tá aqui, ó, tafonomia dos fitólitos. Aqui, ó, a preservação dos fitólitos vai depender muito de diversos fatores, como, por exemplo, fatores químicos e físicos que acontecem depois da deposição do fitólito e antes, né? Troquei até a ordem aí, né? Vai depender dos fatores químicos e físicos que ocorrem antes da deposição do fitólito e depois da deposição do fitólito. Tudo isso tem que ser levado em conta para a gente compreender a tafonomia dos fitólitos. O pH do solo, por exemplo, vai interferir bastante na preservação dos fitólitos. Solos com pH acima de 9, tá? Num ambiente quente e úmido, aumenta bastante a dissolução dos fitólitos. O local onde o fitólito é produzido também vai interferir nessa capacidade de preservação. Fitólitos preservados no interior de células são mais duráveis do que os fitólitos produzidos nas paredes celulares das células. Então, isso é importante também levar em conta, pensar. Fitólitos que têm ali, né, junto à presença de ferro e alumínio, resistem mais, são mais preservados do que aqueles que não têm. Tá? Então, ó, presença de metais como ferro e alumínio junto com a sílica que protege, presença de metais como ferro e alumínio junto com a sílica protege mais os fitólitos dos processos de dissolução, tá? A superfície de contato também dos fitólitos vai influenciar bastante. Fitólitos com uma maior superfície de contato vão ser dissolvidos mais facilmente e aqueles com menores superfície de contato vão demorar mais a serem dissolvidos, vão ser mais preservados, tá? Outra coisa que também, geralmente os fitólitos eles são produzidos e depositados ali in situ, mas também pode ocorrer a dispersão pelo vento, pela água dos fitólitos.
E os fitólitos podem ser encontrados em sedimentos, em sítios arqueológicos, em solos, em dentes humanos e de animais pastadores e até mesmo em esterco. Tá? Um exemplo aqui, ó, fitólito pode ser encontrado até em cocô de dinossauros. Vocês acreditam? Podem acreditar. Olha aqui, ó, esse artigo que foi publicado na Science em 2005, aqui, ó, Science, né, um periódico, uma revista respeitadíssima. Olha aqui, ó, mostra pra gente fitólito preservado em coprólito, em cocô de dinossauro. Coprólito é um nome científico de cocô de dinossauro, tá? Então tá aqui, ó, fitólitos preservados no Cretáceo, tá? E esses coprólitos foram oriundos da Índia. Olha aqui, ó. Tá aqui. Então aqui algumas imagens desses fitólitos encontrados em coprólitos, tá? E isso aqui, gente, é muito importante. Isso aqui demonstra a aplicação de fitólitos na paleontologia, tá? Ou seja, através da análise do coprólito, né, e da presença de fitólitos ali, os cientistas conseguem inferir o que os dinossauros comiam lá no Cretáceo. Incrível, né? Então tá aqui. Em que áreas do saber o estudo de fitólitos pode ser aplicado? Uma é a paleontologia, que eu acabei de mostrar para vocês, né? E esse estudo que eu acabei de mostrar para vocês de fitólitos preservados em coprólitos tem uma grande implicação para discussões paleoecológicas, não é? Paleoclimáticas também, através dessa análise da inferência dos vegetais que os dinossauros comiam, tá? O estudo de fitólitos pode ser aplicado também na pedologia, no estudo de solos, tá? Na arqueologia. Como assim, Sara, na pedologia, na arqueologia? Então, se são encontrados determinados tipos de fitólitos em sítios arqueológicos, em solos, é possível inferir qual era a cultura de determinados povos, ou seja, o que determinados povos cultivavam, plantavam, né, há anos atrás, centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, enfim, tá? Na antropologia aqui, na paleoetnobotânica, já tem o pessoal estudando aí fitólito presente em carvão, tá? Encontrados em sítios arqueológicos. A paleobotânica, nossa, a gente consegue inferir as plantas que viveram, né, há anos atrás, há milhares, milhões de anos atrás. Na paleoecologia também tem aplicação, como eu já falei para vocês, dei até um exemplo. Na biorremediação, muitos fitólitos são capazes de absorver compostos poluentes, metais pesados, nós vamos ver mais à frente exemplos disso, e até em área forense, que eu vou dar o exemplo mais à frente. Eu achei esse exemplo tão interessante que eu vou deixar ele mais para frente. Então aqui, ó, que interessante. Aqui eu peguei essa notícia, tá, no site da Embrapa, olha aqui, ó. Fitólitos podem ajudar a entender a formação e evolução da terra preta de índio, que é um tipo de solo lá. Então, aqui, aplicação na pedologia. Aqui outro, ó, uso do bioindicador fitólitos na compreensão da gênese de solos na bacia do Rio São João, Rio de Janeiro, Brasil. Publicado aqui na revista Tamoios, tá vendo? Aqui outro, aplicação na arqueologia. Olha aqui, ó, grânulos de amido e fitólitos em cálculos dentários humanos, contribuição ao estudo do modo de vida e subsistência de grupos sambaquianos do litoral sul do Brasil. Olha aqui, ó, gente, esse artigo bastante interessante. E aqui, ó, identificação de fitólitos a partir de fragmentos de carvão. Tá aqui, ó. Textos de antropologia, arqueologia e patrimônio, cadernos de Lepar, que foi publicado aqui, ó, pelo Gilson Laone Pereira. Olha aqui, ó, muito interessante. Identificação de fitólitos em fragmentos de carvão.
Datação por radiocarbono de fitólitos. Então, fitólitos sendo utilizados até mesmo para fazer o quê? Datação. E aqui, ó, análise de silicofitólitos de eudicotiledones em áreas de mineração e seu potencial na fitorremediação de sólidos contendo metais pesados. Olha que interessante, gente. Isso aqui é uma tese de doutorado. Desculpa, eu não sei se isso aqui é uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado, mas enfim, é da Heloísa Márcia Fernandes Orne e o orientador foi Reginaldo Arruda Sampaio. E o co-orientador Adolfo Henrique Orne, olha aqui. Olha que interessante esse trabalho. Muito interessante esse trabalho aqui. Né? Como eu disse para vocês, os fitólitos eles têm essa capacidade de absorver poluentes, metais pesados, enfim. Tá aqui, ó. E aqui, que eu falei que é o mais interessante. Eu achei aí, pesquisando, um site, né, que é a Oficina de Textos, né? Achei nesse site uma entrevista com esse pesquisador aqui, ó, Igor Lepesky, tá? E o tema dessa entrevista era o que? Análise de fitólitos. E aí esse pesquisador falou que os fitólitos podem até ser utilizados aí, vamos dizer assim, nessa área forense, tá? Vamos dizer assim, olha só. Ele falou aqui que as pessoas, um grupo foi capaz, tá, de identificar fitólitos de cannabis sativa em cinzas. Ou seja, você consegue dizer, né, se em determinado local houve o consumo de maconha analisando as cinzas, tá, da maconha ali. Muito interessante. Então, ó, eu vou até ler um trechinho que eu peguei aqui de uma fala dele. Ó. Um fato interessante e curioso. Uma das pesquisas mostra que a identificação de fitólitos nas cinzas da maconha, cannabis sativa, pode ser usada como um bom recurso subsidiário para identificar essa espécie quando ela é utilizada como droga alucinógena. E a identificação pode ser feita nas cinzas, depois de as folhas terem sido queimadas. Tá? Muito interessante. Eu acho essa aplicação de fitólito aqui muito legal. Bom, para estudar fitólitos, né, para aplicação em trabalhos de paleocologia, de paleoclima, é muito importante que se use ferramentas estatísticas, matemáticas, tá? Muito importante mesmo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui dois tipos de estratégias estatísticas, matemáticas para o estudo de fitólito. Vou dar dois exemplos aqui, ó. Então, ó, para averiguar o tipo de vegetação no passado e aspectos paleoecológicos, é muito interessante fazer o índice de densidade arbórea. Então, olha aqui, ó, D sobre P. O que é o D? D, número de fitólitos de dicotiledones. Então, existe lá alguns fitólitos característicos de dicotiledones, como, por exemplo, né, esse granulado globular, o rugoso globular, enfim. E o P é o número de fitólitos de poácea, né? Aqui eu até ainda deixei em inglês, olha. Então, existe aqui alguns tipos de fitólitos de poácea, né? Bilobado, cruz, enfim, e outros aqui, trapeziforme, tá? Então, pessoal, olha lá que ela mostra, vê lá os fitólitos que têm a morfologia que é associada a dicotiledones e olham lá os fitólitos que têm a morfologia associada, ligada à poácea. E faz lá essa relação, tá? Então, ó, DP. Então, tá aqui. Indica o predomínio... se você tiver uma razão DP alta, isso indica o predomínio de elementos arbóreos, vegetação florestal. Se você tiver uma razão DP baixa, isso indica o predomínio de gramíneas, vegetação predominantemente herbácea. Se a razão DP for superior a 150, pode ser que seja uma floresta equatorial, por exemplo. Se for entre 7 e 10, pode ser que seja uma floresta subcaducifólia. E se for menor que 1, pode ser que seja uma savana.
Tá? Um outro artifício matemático aí que pode ser utilizado é para averiguar o clima no passado, né? E aí a gente pode usar aí o índice climático. O índice climático ele é determinado pela abundância relativa de gramíneas C3 e C4. Parece que C3 são plantas aí que estão mais relacionadas a um clima mais ameno e C4 é clima quente. Então é feita aqui essa razão, utilizando aí os diversos tipos de fitólitos, né? Faz essa razão. E aí, né? É observado, se o IC for maior que 70%, né, indica predomínio aí de hipoídria, C3, então é um clima mais ou menos. Se for mais ou menos, mais ameno, e se for menos de 30%, indica o predomínio de gramínea C4, clima mais crente, tá? E aqui alguns exemplos desses resultados encontrados no Brasil. Uma observação, tá? Toda vez que for feito esse estudo de fitólitos para aplicação paleoclimática, paleoambiental, enfim, para saber a vegetação do passado, que você estuda lá fitólitos presentes, preservados em sedimentos, é muito importante que você compare com uma assembleia atual. Porque, como eu disse anteriormente, né, fitólitos iguais podem ser produzidos por plantas diferentes. E o contrário também acontece, né? Fitólitos diferentes podem ser produzidos por uma mesma planta. Então, isso tem que ser levado em conta. Então, quando vai se estudar, tem que estudar o quê? Uma assembleia e ver, né, comparar com o atual, para ver aquele conjunto ali, o que aquele conjunto indica, sabe? Então, assim, não é chegar, olhar lá, pronto, acabou. Não, você tem que olhar o presente, né, para você entender ali aquele pool, para você entender ali aquela concentração, aquela assembleia de fitólito, tá? Então, aqui, ó, olha aqui, pessoal, estudos de fitólitos no Brasil. Tá? Peguei esse mapa aqui do trabalho de Luiz et al. Em 2015, né, publicado na Terra Didática, e ele diz aqui pra gente o seguinte, tá? Eles, né, uma publicação de vários autores, eles dizem o seguinte, que existe uma maior concentração de trabalhos sobre fitólitos aqui na região Sudeste-Sul, tá vendo? Pouquíssimos trabalhos na região Norte e Nordeste, ok? E praticamente nada aqui no Centro-Oeste, ou seja, o Brasil precisa de mais trabalho, pessoal. Então, tem muitos locais ainda para fitólitos serem estudados. Então, uma área boa para o pessoal estudar aí, porque tem pouca coisa. E eles também publicam um gráfico, olha aqui um gráfico muito interessante que mostra o número de trabalhos publicados em diversos anos, né? Então tá aqui, ó, em 1960, por exemplo, foram publicados apenas 3 trabalhos no Brasil. Olha aqui, já em 2012 foram publicados 9, 10 trabalhos, aqui, ó. Né? Houve um aumento aqui na última década. Porém, ainda está muito baixa essa produção. Olha aqui, 10 trabalhos, 9 trabalhos só sobre fitólito. Então, é uma área que está crescendo. Tá? Uma área que está crescendo. E resumindo a nossa videoaula de hoje, temos o seguinte, ó. Fitólitos são estruturas microscópicas compostas de sílica amorfa produzidas pelos vegetais no interior de suas células, em suas paredes e espaços intercelulares. Podem ser formados por fatores genéticos, fisiológicos, ambientais e climáticos. Os fitólitos podem ter diversas formas, como nós vimos. A presença de fitólitos é mais comum nas partes aéreas das plantas, como folhas, frutos e brácteas. Nós vimos isso, mas os fitólitos podem ser encontrados em todas as partes, né? Mas a gente encontra mais nas folhas, nos frutos e nas brácteas, como foi dito. O estudo de fitólitos pode ter diversas aplicações, pode ter aplicação na paleontologia, na paleobotânica, na paleocologia, na arqueologia, na pedologia, né? Na biorremediação, né? Enfim, em várias áreas.
E no Brasil existem poucos estudos sobre fitólitos, né? Apesar de no mundo esse número de publicações de fitólitos ser maior. Aqui algumas referências, olha aqui, ó, sites que eu consultei, que eu peguei imagens, tá? Artigos, livros, enfim, que eu utilizei, tá? Opa, peraí, pulei aqui. E termino aqui essa videoaula, tá? Com o pensamento de Isaac Newton. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Pessoal, muito obrigada por vocês assistirem aí a mais um Paleobot Vídeos, Paleobotânica e Paleontologia para todos. Paleobot Vídeos não é perfeito, tá? Então estou aberta aí a críticas, a sugestões. Qualquer dúvida, crítica, podem mandar e-mail para sarapalino@yahoo.com.br. E mais uma vez, pessoal, muito grata. Um beijo para vocês. Boa semana. Tchau, tchau.